Bem-vindo ao Crônicas do Livro. Hoje vou contar uma creepypasta antiga, bastante assustadora. Não merece nascer quebrado, mas Toby, ele nunca teve escolha. Desde que abriu os olhos pela primeira vez, o mundo parecia errado. Como se tudo estivesse fora de lugar. Como se tivesse sido jogado aqui, por um engano. O teto da casa rangia como se estivesse gemindo de dor. O ventilador girava devagar, cuspindo poeira sobre a cama manchada de suor. Toby se contorcia ali, com os olhos arregalados, braços frios e o pescoço estalando, sempre estalando. "Fica quieto, porra!" gritou o pai, do outro quarto. "Toby, pelo amor de Deus, para de fazer esse barulho!" implorava a mãe. Mas Toby não controlava. A cabeça girava involuntariamente. Os músculos davam solavancos. Ele mordia a língua até sangrar, só para calar o próprio corpo. E mesmo assim, o estalo vinha. De manhã, o sol forçava a entrada pela janela rachada. O cheiro de cigarro, suor e café queimando enchia o ar. O pai estava ali, camisa suja, olhos afundados, e esse garoto tem diabo no corpo. Rosnou, encarando Toby com quem olha um rato morto. Toda tem estreia, a colher tremulando entre os dedos. "Cala a boca, Richard", disse a mãe. "Ele não tem culpa. Você deveria ter tirado essa praga de mim quando teve a chance." Toby só olhou para o prato vazio e sorriu. Um sorriso torto, cansado, quase ensaiado. Antes disso piorar, havia Lyra, a irmã mais velha, a única que fazia Toby sorrir de verdade. Ela sentava no chão do quarto dele, desenhava monstros no papel e dizia: "Eles só te assustam porque não te conhecem, Toby. Mas se você sorrir para eles, eles viram seus amigos." Ele acreditava nela. Lyra era como uma lâmpada no meio do breu, mas luz demais atrai sombras. A estrada estava molhada. Chovia sem parar havia dias. Toby no banco de trás, Lyra no volante, uma música baixa tocando. "Vai dar tudo certo, Toby. A gente vai sair daqui, eu prometo." O carro realizou uma curva. Um flash de faróis, vidros espalhados, preto, saindo. Silêncio. Quando Toby abriu os olhos, ela estava morta. E ele estava sorrindo. Não por querer, mas porque algo dentro dele quebrou ali, para sempre. Depois do acidente, ele começou a ver Lyra no espelho do banheiro. Ao ouvi-la cantar no armário, ela ria no canto da casa e às vezes chorava. A mãe chorava com ela. Já o pai apenas bebia mais pancadas, mais gritos. E Toby tremia, sozinho, até aquela noite, a noite em que ele acordou com algo parado aos pés da cama. Uma figura alta, magra, sem rosto, vestido como homem, mas em silêncio absoluto. Toby não sentiu medo. Sentiu: "Calma. Quem é você?" sussurrou com uma voz trêmula. A figura não respondeu, apenas inclinou a cabeça e estalou o pescoço. Toby sorriu. Pela primeira vez, aquilo fazia sentido, como se o mundo inteiro estivesse torto e só aquele ser o visse com clareza. "Eu não sou doente", disse Toby, encarando o vazio. "Vocês são." A figura desapareceu, mas deixou algo, um pensamento, uma ordem.
uma missão. Depois daquela noite, algo dentro de Toby mudou. Ele parou de tentar se encaixar, parou de tomar os remédios, parou de lutar contra os estalos, os tremores, os sorrisos involuntários. Ele abraçou o doído. Toby passou a sumir de casa, passava horas sozinho numa escola abandonada, perto da floresta. Ali, ele conversava com Lyra, mesmo sabendo que ela não estava mais ali. Eles acham que eu sou doente, mas você entende, né? Ele disse ao vento. Você sempre me entendeu. A resposta vinha, não em palavras, mas em ecos. As vozes que não eram dela, mas sabiam seu nome. A mãe de Toby definhava cada dia. Os olhares se aprofundavam, a voz vivia embargada. Ela tentava proteger o filho do pai, da escola, do mundo, mas não sabia protegê-lo de si mesma. Toby, filho, você está vendo coisas de novo? Não, mãe. Agora vejo claro. O quê? A dor é só o começo. Ele me mostrou. Quem mostrou isso pra você? Um homem de braços longos. O que me ouve quando ninguém mais ouve. Ela tremeu. E naquele instante, ela soube. Perdeu o filho. Richard voltou bêbado pra casa, como sempre. Bateu a porta forte e o cheiro de álcool invadiu a casa, como uma maldição. Cadê o Nacho? Deixe ele em paz, gritou a mãe. Ele precisa de terapia, não de porrada. Ele precisa de um caixão, isso sim. Toby estava ouvindo, lá do alto da escada, com uma faca de cozinha na mão. Ele não lembrava de ter o pega, mas ali estava ela, fria, brilhante, perfeita. Ele desceu as escadas, cada passo um estalo, cada estalo um aviso. Você acha que é homem? Berrou o pai. É só um rato tremendo. Toby parou diante dele, sorriu, a faca pingando saliva. Você vai rir agora, pai. Tá me ameaçando, moleque? Não, tô libertando você. A primeira estocada foi silenciosa, a segunda, molhada. Na terceira, e pai gritei. Mas já era tarde demais. Muito tarde. A mãe entrou nas salas aos berros. Viu o marido no chão, viu o sangue, viu o sorriso de Toby e só conseguiu falar. Meu Deus! O que você fez? Toby olhou para ela sem remorso, sem culpa, sem medo. Ele estava podre, mãe. Agora ele parou de feder. Ela desabou, chorando, gritando, mas Toby só ouvia os estalos. Ele saiu correndo para a floresta, com a faca, com o sorriso, com a alma machucada. E lá estava ele, parado entre as árvores, e possivelmente alto, Slenderman. Por quê? Sussurrou Toby. Porque eu sinto tão bem. A entidade se aproximou. Seus braços longos se ergueram, mas não tocaram Toby. Era mental, era dentro da mente. Era como ser invadido por uma sombra líquida. E então, a voz. Não uma voz humana, mas uma presença que ecoou assim. A dor Pondam, o caos Elar. Você é meu Tobias. Toby caiu de joelhos e riu alto, como um psicótico. Eu como quem realmente entendeu. Toby morreu, mas eu nasci hoje. Enquanto ele ria, centenas de olhos se acenderam na escuridão. Os olhos, os outros filhos do vazio, outros criaturas da dor. E entre eles, disse Toby. Toby não voltou para casa. A floresta o abraçou.
O vazio o preencheu e Slenderman o recriou. Quando a polícia chegou na casa dos Rogers, encontraram o pai esfaqueado, a sala destruída e um detalhe, a mãe de Toby desaparecera sem deixar rastro. Nenhum sinal de luta, nenhum rastro de sangue, apenas o espelho quebrado da cozinha e rabiscado no chão de faca. Ele está ouvindo. Toby nunca mais foi visto como um humano. Agora ele era apenas o som entre as árvores. Na floresta, Toby foi submetido a algo que ninguém deveria ver. Dias sem dormir, vozes dentro da cabeça, instruções sem idioma. Seus braços foram modificados, metais implantados no pulso, navalhas esculpidas em forma de machadinhas, leves, afiadas e silenciosas. Sua dor é sua arma, sua loucura, sua camuflagem. Sussurrou Slenderman, sem boca, diretamente na mente de Toby. Seu corpo reagia à tortura como se estivesse se adaptando, mais rápido, mais resistente, mais insensível à dor. Um estalo do pescoço. Agora era o sinal que ele estava vindo. Um miador solitário atravessava a floresta à noite. Cantarolava para espantar o medo. Dizem que tem um maluco que vive por aqui. Aquele moleque tremendo, com o machado nas mãos. Ah! Lenda de bêbado. Ele parou. Tem alguém aí? Ele se virou lentamente e viu aqueles olhos dourados brilhando nas sombras. Antes que pudesse gritar, duas lâminas cruzaram sua garganta em um movimento limpo, sem dor, sem barulho. Toby observou cair como um boneco de pano e sussurrou: "Você não deve cantar. A floresta gosta de silêncio." Corpos começaram a aparecer na floresta, dilacerados, abandonados, sem digital, sem pista. As crianças começaram a sussurrar nas escolas. "Você ouviu sobre aquele menino que estava ao pescoço? Ele dança no escuro com machados. Se você ouviu os estalos, é tarde demais." E os adultos começaram a trancar as portas mais cedo. Evitavam a floresta. Rezavam. Mas nenhum deles sabia de onde realmente ele vinha. Porque Toby já não era mais um garoto. Era um instrumento. E o maestro sem rosto tocava sua sinfonia de morte. Numa clareira secreta, cercada por árvores mortas, Slender esperava. Toby ajoelhou-se diante dele. "O que mais o senhor quer de mim?" "Sua alma, mas ainda tem rastros dela." "De mim?" "Sim." "Você precisa silenciar isso, se quiser se tornar eterno." Toby abaixou a cabeça e do chão ele tirou um velho desenho feito por Lia. Um monstro sorridente. Ele olhou, tremeu, estalou o pescoço com força e rasgou o papel com próprias garras, sem uma lâmina, sem um arrependimento. Ali naquela clareira, disse Toby, nasceu completamente. Agora ele dança nos telhados, nas árvores, nas casas. Cada passo é uma batida, cada lâmina uma nota, cada estalo um aviso. E se em uma noite estiver sozinho e ouvir 3 estalos do lado de fora, feche os olhos e reze, porque você não vai ouvir o quarto. Se você ouviu até aqui, não se esqueça de curtir, comentar e se inscrever. Os que esquecem costumam desaparecer. Até a próxima. Gustos e dedos.